Desculpem pela demora. Shabbat Shalom a todos. Vamos começar a nossa Parashá dessa semana. A Parashá Hukat está em Números 19:1 a 22:1. Haftará está em Juízes 11:1 a 33. A Brit Hadashá em João 3:10 a 22. E Salmos de número 25. Peço que todos desliguem os microfones, deixem os microfones em mudo, para que a gente possa, ao final, vocês possam participar e não durante a apresentação, tá bom? Vamos orar um pouquinho. Eterno, Pai misericordioso, nós te agradecemos por esse Shabbat, te agradecemos por essa semana que, Senhor, está se encerrando hoje, no último dia da semana, no 7º dia. Te agradecemos por tudo o que aconteceu durante essa semana. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, para com o teu povo, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra vem se cumprindo dia a dia, Senhor. Nada pode alterar isso, Senhor. O Senhor já determinou, o Senhor já estipulou os tempos e só tu sabes os mesmos, Senhor. Te pedimos que continue guardando a nossa família, a nossa casa de todo mal, Senhor. Livrando os nossos filhos, irmãos, maridos, esposas do mal, Senhor. Dai a nós cada vez mais do teu entendimento, da tua revelação, Senhor, para que possamos compreender a tua vontade de uma maneira mais nítida, mais clara, Senhor. Livra-nos das armadilhas deste mundo, ajuda-nos a percebê-las, a compreender, Senhor, e se desviar dessas armadilhas. E, Pai, queremos cada vez mais estarmos na tua presença e termos mais intimidade contigo, Senhor. Queremos ser íntimos, conhecer os teus pensamentos, conhecer as tuas vontades e andar nessas vontades, Senhor. Fortalece nossos irmãos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão, Senhor, desanimados, fortalece seus corações. Senhor, dai-nos também, Senhor, cada vez mais espírito de corpo, sentimento de família, Senhor, para que possamos juntos congregarmos, juntos estarmos caminhando na tua presença, Senhor. O mundo força uma situação de distanciamento que para muitos é grave, Senhor, mas que eles possam se sentir, Senhor, nesse Shabat acolhidos, abraçados, inclusos, Senhor, incluídos em nossa comunidade. Senhor, que nós possamos exercitar, cada um de nós, um pouco mais do amor ao próximo, de estar mais junto com os nossos irmãos. Abençoe nossos filhos, nossas filhas, onde quer que eles estejam agora, Senhor. Que tu possas ir com tua mão de poder e trazer, Senhor, a tua vontade na vida de cada um. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de ti, Senhor. Nós podemos planejar e tentar várias coisas, e isso é bom, e devemos continuar fazendo isso. Mas devemos também entender que do eterno vem a resposta. De ti, Senhor, vem a confirmação. Por isso te pedimos, ajuda-nos nesse processo de sensibilidade, de podermos aprender a ouvir a tua voz, aprender a sentir, Senhor, a tua presença, de aprender a compreender como devemos nos mover, Senhor. Nossos irmãos do deserto tinham a nuvem, que ao se levantar o povo se levantava e ao abaixar o povo acampava. Nós também possamos aprender a como nos movermos na tua vontade, Senhor, a como caminharmos debaixo da tua direção. E te agradecemos porque tu nos destes a Torá para que possa servir-nos de guia, Senhor, de tutor, de instrutor para as nossas ações, para o nosso dia a dia, Senhor.
Te agradecemos por esse imenso presente, essa imensa bênção que Tu deixasses conosco, Senhor, para nos instruir nas nossas escolhas. Que possamos fazer escolhas cada vez mais para o reino, cada vez mais de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que os nossos corações sejam transformados e se inclinem à Sua vontade, Senhor, e não à nossa, e não ao nosso achismo, e não ao que nós pensamos, mas aquilo que Tu pensas, aquilo que Tu já nos ensinou, Senhor. Que o nosso eu diminua, para que Tu cresças em nós, Senhor. Te pedimos isso nessa manhã de Shabat, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Parashá Hukat, como nós falamos, é uma parashá que tem muitas coisas, muitos temas. É impressionante como uma parashá de poucos capítulos tem tantos temas, tantos assuntos para nós tratarmos nessa manhã. E dentre esses temas, né, esses vários temas que nós temos nessa manhã, nós começamos com as instruções sobre a purificação, né, que é a vaca do mar. Nós temos Moshe e as águas de Merivá, quando Moshe deveria falar à rocha e não bater. Nós temos a questão dos filhos de Edom e os filhos de Israel, né? Edom não permite que Israel passe pelas suas fronteiras, e a gente vê um problema de sentimentos e familiares mal resolvidos em relação a isso, né? Nós vemos a morte de Arão, quando o Eterno manda que Arão seja recolhido aos seus, né, e morre no Monte Or. Nós temos a derrota dos cananeus, nós temos a serpente de bronze que é levantada por Moshe, e essa serpente picava as pessoas, e as pessoas tinham que se dirigir, né, o seu olhar para o alto, para que pudessem ser curadas. Os filhos Bnei Israel vão se aproximando da terra prometida, né, e a derrota de 2 reis e o cerco de Jericó. Esses foram alguns dos temas que eu quis colocar para essa paraxá, mas existem outros, vários outros, né? E dentre esses aqui nós iremos tratar alguns desses temas nessa manhã de Shabat. Sobre a vaca vermelha, né? A vaca vermelha ela tinha a finalidade de trazer a purificação a alguém que havia tocado no morto. E através disso a gente tem algumas condições para onde uma pessoa se torna impura, né? Ela se torna impura através do contato com o morto ou em contato com algo que tocou aquele corpo humano morto. São alguns motivos. A pessoa que fica impura porque tocou no morto, né, ela é chamada de Av Atumá. Av significa pai, ou seja, origem, aquilo que é primeiro, né? Então seria como se fosse a fonte de uma impureza, né? Assim, a causa, a origem daquela impureza. Eu vou pedir para os irmãos fecharem os microfones, ter o microfone aberto. Por favor, feche o microfone. Essa pessoa fica impura por 7 dias e para purificar ela era aspergida com água, né, das cinzas da vaca amarela, com águas vivas, né, no 3º dia, né, para que no 7º dia essa pessoa pudesse estar purificada. E essa pessoa também se imerge no mikveh, né. Por isso nós temos um período de Shivá, né, um período de 7 dias, né, de luto quando uma pessoa morre, que é esse tempo de purificação. Então, ao 3º dia você é aspergido com água da vaca e no 7º dia essa pessoa está pura, né. Nós não temos mais hoje em dia esse ritual sendo praticado, né, em Israel. Alguém que tenha tido contato com essa pessoa que teve o contato com o morto, né, então você acaba tocando nessa pessoa também se torna impuro, mas de uma forma menos grave, menos severa. Essa pessoa fica somente até o anoitecer, né, e a pessoa purifica-se através da imersão no mikveh, né, seja através da lavagem, do banho.
E essa pessoa é denominada Rishon Letumá, ou seja, Rishon no sentido de primeiro, né? Ou seja, você está primeiramente transportando essa impureza, né? Você foi a primeira pessoa, depois de tocar em quem tocou no morto, que está propagando essa impureza. Então existe esse nível. E aí tem são duas palavras que eu gostaria de trazer um entendimento mais correto, que são as palavras tahará, taará e tumá, que normalmente as pessoas, em algumas bíblias, têm traduzido como limpo e sujo, né? Mas na verdade o conceito correto dessas duas palavras é ritualmente pura e ritualmente impura. Em muitos casos, isso não tem a ver com pecado, tá? Isso tem a ver somente com seu estado momentâneo, não é relacionado a pecado. E existem diferentes tipos de impureza que o ser humano pode estar. Tumat met, entrar em contato com o corpo morto. Isso está em Números 19, verso 14. Tumat nevelá e sheretz, entrar em contato com certos animais mortos. Isso está em Vaikra, Levítico 11, 21 a 40. Tumaat zav enidá, emitir certos fluidos corporais. Isso está em Vaikra, capítulo 15. Tumaat yoledet, dar à luz a uma criança. Isso está em Levítico 12, de 1 a 5. Dependendo se for menina é um tempo, se for menina é um outro tempo. E tsarat, que é contrair tsarat, isto é, quando a pele ou uma peça do vestuário ou uma casa... Desligado? Mas estava desligado há muito tempo? Não, né? Não, Rabino, 30 segundos. Tá bom. E aí temos tsarat, né, que é contrair tsarat, ou seja, quando uma peça de vestuário, uma casa sofrem com aparência incomum na sua superfície, né? É comumente traduzido como lepra. Então isso também provoca a impureza. Vamos continuar aqui. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, né? A vaca vermelha ela era sacrificada fora do arraial, de frente para o Mishkan. O sacrifício de Yeshua, né? Ele se compara com a nossa pará do mar, com a nossa vaca vermelha, né? Porque ele também foi sacrificado fora, né, no Monte das Oliveiras, no Monte da Caveira, de frente também para o templo. Então, ele é a nossa vaca do mar. E aí tem uma coisa muito interessante. Lá em João, capítulo 2, verso 19, né, ele fala sobre a destruição, né, deste santuário e a reconstrução em 3 dias. E as pessoas achavam que ele estava falando do templo feito de pedras, né? E ele estava falando deste templo, deste santuário que somos nós. E quando nós nos colocamos debaixo do sangue de Machia, né, nós somos purificados das nossas impurezas. Então, embora este templo seja feito sem mãos humanas, né, mas pelo poder do Espírito de Deus. É o mesmo que diz lá em Coríntios 3,16: Não sabeis vós que sois, não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, né? Então, quando nós cremos e reconhecemos Yeshua como nosso Mashiach, né, o sangue de Mashiach cobre a multidão de pecados e nos limpa de toda a impureza. Por isso, o Espírito de Deus habita em nós. Em 1 Coríntios 6,19,
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então nós começamos a compreender, né, esse poder do sangue de Yeshua, né? Como nós já demos um estudo aqui. Ele é poderoso para pagar todas as nossas dívidas, nos levar de um estado de impureza para a pureza e apagar, né, e pagar todas as dívidas, escritos de dívidas que existiam contra nós. De acordo com como diz o escritor de Hebreus, né? Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha vermelha, que é justamente o que nós estamos estudando nessa paraxá, né, aspergidas sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Machia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servires ao Deus vivo. Então aqui nós vemos as regras de Hillel, né? Leve e pesado. Então, se para algo simples, que é o sangue de touros, bodes e cinza vermelha, isso já faz essa grande purificação, quanto mais o sangue de Machia, né? Que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós nos colocamos debaixo, né, do sangue de Machia, nós o reconhecemos, né? Esse sangue nos purifica, nos limpa, né, de todo o pecado, de toda a imundícia. Então, nessa paraxá, a vaca do mar, né, a pará do mar, a vaca vermelha, faz sim uma referência direta a Machia. Machia é nossa vaca vermelha, nossa pará do mar, sem defeito. Andando um pouquinho mais, né, nós vemos que Moshe chega no momento onde o povo começa a contender com ele por causa de água, né? E Moshe aí Moshe vai perante a tenda, né, com Arão e prostra-se perante Hashem e pergunta: Eterno, o que eu faço, né? E aí o Eterno dá umas instruções a Moisés. E quais são as instruções que o Eterno dá a Moisés? Toma o bordão, está em Números 27 a 8. Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante deste povo que você acabou de juntar, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O Eterno deu instruções muito claras a Moisés e a Arão. Da mesma maneira, o Eterno tem nos dado instruções muito claras na sua Torá. Você pode se alimentar disso, você não pode se alimentar disso. Você pode fazer isso ao sábado, você não pode fazer isso ao sábado. O Eterno é muito claro também nas orientações a nós. E o que acontece? Então a ordem foi: toma a vara, reúne a congregação, fala a rocha à vista da congregação, que dessa rocha vai jorrar água para você e para os animais. Ok? Quando você fizer essas três coisas, a rocha vai jorrar água e dará de beber para todo mundo, tanto pessoas quanto animais. Essa era a instrução. Porque em Romanos 9, 3 e 4 diz assim, ó, porque eu mesmo desejaria ser anátema, isso é Paulo falando, né? Separado de Machia, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Porque esses meus compatriotas são o quê? São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Aqui vem uma coisa muito importante para a gente entender. Veja, ao povo de Israel, ao povo de Hashem, algumas coisas são deles, peculiares deles, e que nós não temos a autorização de mudar isso. Quais são? Né? A adoção não tem como mudar. A glória não tem como mudar. As alianças não tem como mudar. A legislação,
que é a Torá, não tem como mudar. O culto, olha que coisa interessante. Existe um culto, uma forma de cultuar, e as promessas do Eterno para este povo, para nós. Nós não podemos inventar essas coisas, nós não podemos modificar essas coisas. O que eu quero dizer com isso, né? Quem leu Malaquias capítulo 1, que eu havia orientado no Shabat passado, vai ver que as pessoas começavam a levar perante ao Eterno animais cegos, coxos, cheios de defeito, aquilo que não era de acordo com o que o Eterno havia dito, havia ensinado que deveria ser. E às vezes isso pode acontecer conosco hoje em dia. Fazermos coisas que o Eterno não determinou que fizéssemos. Este culto que nós prestamos a Hashem, né, deve ser um culto racional. Um culto de acordo com o que Ele nos determinou, como Ele nos ensinou. Mas o que aconteceu com os ensinamentos do Eterno para Moshe nesse momento e o que realmente se passou naquele momento? Primeira coisa, ele desobedeceu à voz do Senhor. E quando a gente fala desobedecer ao Eterno, nós estamos falando que eu estou privilegiando a minha interpretação daquilo que o Eterno disse. O meu eu está em primeiro lugar nessa hora. Então o Eterno falou, pega a vara, ajunta a congregação e fala a rocha. Essa era a sequência correta do que se deveria acontecer. E aí o que acontece? Nós estabelecemos a nossa própria ordem. Nós mudamos o que Hashem falou. Aparentemente uma mudança simples. Algo pequeno pode às vezes aparecer. Mas quando nós fazemos isso, nós descaracterizamos algo e criamos algo novo. Então, se nós temos, por exemplo, um quadrado que tem 4 lados iguais, e eu alongo um dos lados desse quadrado um pouco mais, eu não tenho mais um quadrado. Eu mudo a forma. Então eu já tenho outra coisa. Esse é o cuidado que o Eterno diz pra gente quando ele fala assim: tendes cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. O ter o cuidado de fazer é se atente ao que eu disse, se atente ao que foi ensinado. Dessa maneira você vai fazer aquilo que realmente eu pedi que você fizesse. Se você pensa construir uma moto e a faz com 3 rodas, você não tem mais uma moto, você tem um triciclo. Se você coloca mais uma roda, você já tem um veículo, né? Um carro de 4 rodas, é diferente. À medida que nós estabelecemos a nossa própria vontade, a nossa própria ordem, a nossa própria criatividade, nós mudamos aquilo que Hashem falou. E pecado é errar o alvo, né? Então, se nós mudamos em 1 centímetro a direção da flecha, ela não acertará mais o alvo. Por isso o Eterno fala para nós: tendes cuidado, faça com cuidado, prestando muita atenção. 3 mostra uma incredulidade, ou seja, você não acredita no que foi dito, você faz de outro jeito. Não, mas eu acredito. Não, você está demonstrando pelos atos que não acredita. Se você fez diferente, você não acredita. Se você se alimenta de coisas que as Escrituras dizem para você não se alimentar, você não crê nas Escrituras. Se você faz diferente do que as Escrituras dizem, você não crê nas Escrituras. Os seus atos dizem isso, por mais que a sua boca fale ao contrário. Moshe não demonstrou emuná que simplesmente falando a rocha se verteria o milagre prometido por Hashem. Moshe privou as outras pessoas de uma grande oportunidade
de santificar o nome de Hashem, de demonstrar o poder de Hashem nessa situação. Então nós devemos ter muito cuidado. E o que as Escrituras dizem para a gente, né, nessa passagem, capítulo 20, verso 12, é o quê? E o Senhor disse a Moshe e a Arão: porquanto não crestes em mim. O Eterno não está falando, Moshe, por que você fez errado? Não, mas a fonte dele fazer errado, a fonte da desobediência de Moshe, da falta de atenção que seja, a fonte daquele resultado, a origem daquele resultado foi o quê? Você não creu em mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis esta congregação na terra que eles têm dado. A atitude de Moshe traz consequência a toda a congregação. Imagine você e seu lar também. O seu comportamento, muitas vezes, traz consequência na sua casa, na sua família. A sua falta de fé, a sua falta de obediência a Hashem. Então, quando o Eterno diz a Arão e Moshe que vocês não creram em mim, vocês creram em vocês mesmos, vocês criaram uma outra forma. As pessoas criam outros cultos, outras maneiras de acharem que estão obedecendo a Hashem. Elas criam coisas da mente, imaginando que estão obedecendo a Hashem e não estão. Vayomer Adonai al Moshe ve'el Aaron Yam Lo re'emantem. Vocês não creram, não depositaram confiança em mim. E olha que Moshe já caminhava com Hashem há algum tempo. As nossas atitudes demonstram isso. O que fazemos muitas vezes está dando um testemunho contra aquilo que nós falamos. O nosso sim seja sim. A nossa fé seja demonstrada através de atos, através das ações. Primeiro Coríntios 10:4 diz lá: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Machia. Da primeira vez o Eterno fala para Moshe: bata na pedra que a pedra verterá. Moshe fez isso, bateu na pedra, da pedra verteu água. No segundo momento era para Moshe falar à pedra, e a pedra iria verter água. O Eterno pedagogicamente vai instruindo e vai ensinando ao povo e mostrando o seu grande poder. Isso é o nosso caminhar também. Ao nosso caminhar, durante o nosso caminhar, nós vamos sendo instruídos, vamos aprendendo mais e vamos galgando níveis espirituais mais altos. E quanto mais nós estamos recebendo, amados irmãos, mais nós seremos cobrados. Aparentemente, a falta parece não ter sido tão grave, né? Para que Moshe fosse privado e Arão de entrar na terra prometida. Poxa, mas eles bateram ao invés de falarem a rocha. Né? Poxa, não parece ser algo tão grave, né? Se fôssemos nós, de repente, nós iríamos passar a mão na cabeça de Moisés, dar uma bronca ali nele, conversar mais seriamente com ele, mas, claro, você vai entrar na terra prometida. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Mas o que eles fizeram foi não creram em Hashem. O que a gente aprende com tudo isso, né? Cuidado com a ira, e ali fala que Moshe se irou.
E nesse momento nós podemos perder a compreensão correta e a noção correta do que fazer, em que momento fazer. Então, cuidado com a ira, ela pode cegar algumas pessoas. Não desobedeça ao Eterno, não mude o que ele ensinou. Por várias passagens bíblicas nós vemos o Eterno falando: não aumente, não diminua, não se desvie para a direita, nem para a esquerda. Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Tome cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito. Não muda. Quanto mais você receber, mais você será cobrado. Lembre sempre disso. Você recebe não para si, mas para ser uma bênção para o povo. Para que o povo possa ser abençoado, para que o povo possa santificar o nome de Hashem. Se nós recebemos e não fazemos isso, grave erro estaremos cometendo. Capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, nós temos a passagem da serpente de bronze. Essa é uma passagem maravilhosa. Ha-Nehashim A-Sefarim. Serpentes abrasadoras, né? Essa palavra Haserharim, Haserhafim, né? Essa palavra significa algo que incendeia, né? Que tem um brilho como se de fogo, como se pegasse fogo. E aí, essa passagem tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, né? Por que o Eterno permitiu as serpentes, né? Qual foi a razão para isso, né? Verso 4 do capítulo 21 diz lá, né? Começaram a falar contra o Eterno e contra Moshe. O Eterno permitiu que as pessoas percebessem os erros individuais, os seus erros. Ou seja, quando a pessoa era mordida é porque ela tinha cometido Lashon Hara. Essa pessoa começou a falar mal, a colocar para fora aquilo que estava dentro. Aquilo que estava oculto. O Eterno permitiu que aquilo que estava oculto fosse manifesto nessa hora. Para duas coisas. Ou para que houvesse cura, ou para que houvesse a morte. João capítulo 3, verso 14 e verso 15 diz lá: E como Moshe levantou a serpente no deserto, justamente falando dessa passagem, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, e esse crer nós entendemos, né, a palavra emuná, que é uma palavra bem completa de relacionamento, segurança, estabilidade, confiança, né? Não pereça, não é uma fé intelectual, eu sei que Deus existe, não. É uma fé prática, viva, mas tenha a vida eterna. E aí, como nós podemos entender que essa serpente de bronze no deserto representa Yeshua? Então nós temos duas figuras nessa paraxá de hoje, tanto a vaca vermelha quanto a serpente de bronze, que simbolizam, né, Mashiach. A serpente era um símbolo do pecado, ou seja, mostrando que a pessoa pecou. Yeshua se fez pecador por nós, para que dessa forma nós pudéssemos estar livres do pecado. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, para que pudesse dar a nós a vida. A pessoa, quando olhava para essa serpente, né, também recebia o quê? A cura. A serpente foi levantada acima em uma haste. Yeshua foi levantado acima também em uma haste. João 3, 14 e 15. O livramento era recebido pelo pecador quando olhava, fazia techuvá. Ou seja, quando ele olhava para a serpente, olhava para o alto, ele compreendia que havia pecado, que havia cometido um desvio de conduta. E nesse momento ele se arrependia, fazia techuvá e por causa disso era perdoado e era curado.
O pecador recebe livramento olhando para Yeshua, crendo em Yeshua, vivendo como Yeshua ensinou. Aqueles que olhavam para a serpente continuaram a viver. Aqueles que olhavam para Yeshua, no sentido de crer, viverão eternamente. Não só neste mundo, mas no mundo vindouro. A serpente era o único remédio / caminho para a vida física daquelas pessoas naquele momento serem salvas. E Yeshua é o único remédio / caminho para a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos e Atos falam sobre isso. A fé e a atitude, ou seja, as obras, era requerida para a cura. A fé e as atitudes, as obras, é requerida em Yeshua hoje. A fé e o comportamento, a vivência, as ações estão intimamente relacionadas. Não há como separar, como diz lá em Tiago, Não há como você separar a fé das obras. Elas estão juntas. As obras são a manifestação externa da fé que é interna. Então você põe para fora aquilo que você crê. As suas atitudes falam daquilo que você crê internamente. O poder da cura era a força invisível de Hashem através da serpente na haste. E é também a relação com salvação através de Yeshua. Hashem mandou Yeshua, mandou o Cordeiro, para que tivéssemos vida e vida em abundância. A serpente na haste trouxe a paz e a reconciliação com Deus. Assim é também com Yeshua. Ele que nos faz, Ele que nos justifica, Ele que nos traz paz, Ele que ao pagar a dívida que nós tínhamos, nos reconcilia com o Pai. A confissão do pecado e a oração para Deus foi necessário para o livramento. Assim também é para obter os benefícios de Yeshua na haste, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. A ação demonstra a sua fé. Muitos anos mais tarde, a haste com a cobra de bronze tornou-se um objeto de idolatria e foi destruída pelo rei Ezequias, está lá em 2 Reis. Diz assim: e tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Lucas capítulo 7, versos 7 a 8. Yeshua é levado para o deserto, e é tentado por Hassatã. E Hassatã diz para Yeshua: portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Contudo, Yeshua lhes afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Somente a Hashem adorarás, ao teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Que nós possamos ter um Shabat abençoado, entendendo que essa paraxá nos mostra muito sobre Yeshua nas duas figuras, na vaca vermelha e na serpente de bronze, e que é super importante nós atentarmos para o que o Eterno disse, para que não venhamos a construir, a edificar outra coisa, diferente das suas instruções, dos seus ensinos. Que nós possamos ser bênção em nossos lares, bênção para a comunidade, fazendo com uma comunidade caminho segura para a terra prometida, para o mundo vindouro, através de Yeshua HaMashiach. Que
Que os seus corações possam ser inundados nessa manhã com essa certeza de que Yeshua é nosso Mashiach e que em toda a Torá está repleto de simbolismo mostrando isso. Fiquem na Shalom, muito bom estar com vocês. Meus queridos irmãos, podemos agora